Você acha que é um bom momento para ele se calar agora, justamente nesse momento que eu acho que todo mundo, você imagina que foram só 2 milhões de votos que elegeram o Luiz Inácio Lula da Silva. O restante votou no Bolsonaro. Então, ou seja, todos esses eleitores, esse povo está esperando também o posicionamento dele. Posso falar sobre isso? Por favor, meu amor. Tá todo mundo exigindo, querendo um posicionamento do Bolsonaro e logo ele vai ter que se posicionar porque ele é o presidente da República, ele vai ter que virar público e falar sobre isso. Só que se coloquem por 1 minuto no lugar do Bolsonaro. Vocês têm ideia de tudo que esse homem fez? O cara quase foi morto. Ele sofreu um atentado em 2018. Ele quase perdeu a vida dele pelos ideais, pelas coisas que ele defende, por salvar esse país. Olha tudo que esse homem fez. Você viu uma foto do Bolsonaro de 2017 com uma de 2022? Parece que envelheceu 15 anos em 4. O cara tá acabado. Ele renunciou à própria vida em prol da nação, em prol do Brasil, em prol dos brasileiros. E não foi eleito. Imagina o baque. Se para mim, que estou de fora, é difícil acreditar. É difícil acreditar que as pessoas colocaram uma pessoa como o senhor Lula. Deixa eu tomar cuidadinho com as minhas palavras, senão eu vou pegar outras férias aí. Mais 2 semaninhas de férias. É difícil acreditar que depois de tudo, e a história mostra isso, eu não posso aqui me debruçar sobre isso. Depois de tudo, o brasileiro colocou uma pessoa como Lula. É um baque para mim, é um baque para metade do povo brasileiro. Quem dirá para o Bolsonaro, que abdicou de tudo em prol de uma causa maior. Sim, eu entendo e eu quero falar uma coisa. Não sei se ele está assistindo. Eu sei que geralmente ele assistiu o nosso programa. Não sei se hoje ele está com cabeça, está assistindo aí o nosso debate. Mas se ele está assistindo, Bolsonaro, eu quero falar para você. Você perdeu, você não foi eleito, mas você saiu vitorioso. Você mudou o Brasil. E o brasileiro, sua grande maioria, é grato a você por isso, por tudo que você fez. Você não levou agora essa eleição, mas você mudou a mentalidade de milhares de brasileiros. Hoje as pessoas, você deixa um país com pessoas muito mais conscientes, com pessoas que têm orgulho de ir viajar para o exterior e falar, sou brasileiro. Antigamente o brasileiro tinha complexo de vira-lata. Toda hora se comparando com os Estados Unidos, porque os americanos são melhores, porque os Estados Unidos é isso, é aquilo, e o Brasil é uma M. Hoje você vê que o brasileiro tem orgulho de falar que é brasileiro. Hoje as pessoas têm orgulho de usar a camiseta do Brasil, as cores do Brasil. Antigamente você só via vermelho. Hoje você vê um povo patriota. O Bolsonaro conseguiu despertar o sentimento patriótico dentro das pessoas. Ele colocou a sementinha dele. Não ganhou a eleição agora, não conseguiu ser reeleito, mas ele deixou a sementinha. E pode ter certeza, Bolsonaro, você vai ficar marcado para o resto da história. Daqui 20 anos, meus filhos vão estudar a história do Brasil e você vai estar aí como uma peça fundamental. A direita se levantou através do professor Olavo de Carvalho, mas você é o líder dessa direita. A direita que estava dormida, adormecida. Pessoas que não se reconheciam, como de direita, se reconheciam com as pautas, mas não sabiam que eram de direita. Você acordou essas pessoas. Esse final de semana eu estava em Brasília, estava almoçando com a Bia Kicis, o restaurante parou para aplaudir ela. Isso é graças ao Bolsonaro. Quando antigamente você via político ser aplaudido, pessoas respeitarem políticos. Nunca! Eu só via político ser vaiado. E o Bolsonaro conseguiu eleger pessoas que têm o respeito da população. As pessoas hoje gostam de políticos, de poucos, porque tem aí também as raposas velhas, tem tudo, Sempre tem uns bons e tem uns ruins. Mas olha quanta coisa positiva o Bolsonaro conseguiu colocar. Então a gente tem que ver isso, sim, claro. Foi uma derrota, mas foi uma vitória também. Eu acho que não foi o Bolsonaro saiu vitorioso, sim. A sementinha tá aí. Ele colocou, ele deixou a sementinha, ele deixou a sua marca na história. Foram escolhas. Mas ele é o primeiro presidente a não conseguir se reeleger. Sim, isso sim. É o primeiro presidente que não consegue uma reeleição. E é o mais popular da história. Eu acho que não foi derrota, eu acho que foram escolhas. É o mais popular. Eu vou provocar um pouquinho vocês. Eu vou concordar integralmente com o Bolsonaro. Integralmente.
abre aspas, se eu errar, o PT volta. É isso. Foi o que ele disse logo depois que ele ganhou a eleição de 2018. Pelas mãos do Jair Eu Bolsonaro. entendo as críticas que vocês fazem ao processo eleitoral, mas eu acho que uma autocrítica ao que o Bolsonaro fez e falou Mas você também é entende ou você necessária. concorda, Paulo? É Você necessária. entende ou você concorda? Em relação, em relação Você concorda que o processo não foi liso? Não, Paulo, discordo você de acha que o concorda processo que foi foi... justo? Foi Pra mim, Não, tá resolvido Paulo, aqui foi agora. Paulo. Se você me disser O assim, voto, Ah, não, o voto o para mim processo é foi soberano. justo. O voto é soberano. Não, voto eu já falei que tem na China também. Não, o processo o voto é lá é absolutamente justo. Lá é soberano. um mise-en-scène, lá é um Absolutamente mise-en-scène, soberano. aqui é eleição, Absolutamente Não, soberano. Paulo. É um yes or no question. Você acha que o processo eleitoral brasileiro foi justo? Para mim, foi absolutamente de acordo com as regras democráticas, que é o que a gente deve continuar seguindo. Então isso. você está de acordo com o Alexandre de Moraes, está tudo certo. Não, segue a vida. eu não São estou- duas eu- visões completamente diferentes Paulo, do mundo. o ponto, sabe qual que é o problema do bolsonarismo? O problema do Ou você tem bolsonarismo é que eleições só justas, acha ou que você não existem tem. dois mundos. Não existem só dois mundos. Você pode muito bem ser democrático e achar que o Alexandre de Moraes passou de todos os limites com as regras que foram impostas. Não pode. Claro que Não, pode. claro que não pode, por Claro que definição. pode. É absolutamente Porque democracia possível. pressupõe eleição Porque eu não justa. quero de maneira nenhuma que a gente não tenha eleições aqui. Porque no momento em Ou que seja, o voto não valer, ou seja, o que vai você valer? topa Uma que intervenção roube no as artigo eleições pra um lado 142? e faça as eleições Claro que injustas, desde não. que tem eleições. Não, essa Qualquer comparação- eleição vale. Claro que Essa não. Qualquer comparação eleição com o vale. sistema chinês é Desde que ridículo. pode ser injusta, tá tudo certo. Na China existe um mise-en-scène. No Brasil tem eleições sérias. Ponto. Como é que você Totalmente sabe? diferente. Sérias? Com tudo que eu falei que Como que eu aconteceu? sei? Você acha isso sério? Com organismos internacionais vendo, com Você acha todos isso os sério? Uma partidos- emissora internacionais. com censurada, todos você os acha que isso é um partidos processo políticos, eleitoral com sério? todos os partidos políticos acompanhando, com técnicos Nossa acompanhando, emissora censurada e você acha que isso é um processo acompanhando. eleitoral sério? Não tem nada a ver. A Bota China é a uma mão na sua ditadura. consciência. A China é uma ditadura. Bota a mão na Paulo. sua O Brasil não consciência. é uma ditadura. Eu sou um jornalista que não pode falar. Bota a mão na sua consciência. Como é que você pode chamar esse processo de sério? Como é que você pode chamar esse processo de justo? A gente teve que dar. Pô, presta atenção. Olha a decisão que impuseram ao Pigro no Ziz e ao Morning Show. Olha a decisão judicial que nós tivemos que ouvir. Nós criticamos Você vai essas botar a mão na decisões. consciência e dizer que esse processo foi justo? Muito bem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que vocês podem dizer é o seguinte: eu concordo que o processo não foi justo, mas, cara, eu prefiro um processo injusto e a gente manter esse arremedo de democracia do que uma ruptura completa. Eu topo esse Por que argumento. não aperfeiçoar Agora, o sistema? o processo Seria um foi discurso justo mais e bonito, todos Paulo, são pra obrigados você. a baixar. Paulo. Quai, seu app de vídeos curtos.